Olá, boa noite a todos e todas. Muito bem-vindos ao canal Jesus e Jacó das Irmãs para mais uma reunião doutrinária das quartas-feiras. Rogando ao Pai de Misericórdia que seja conosco, nos envolva em paz, que os amigos espirituais dessas duas casas amorosas estejam visitando os nossos lares, inundando os nossos lares de paz, de harmonia, muitas bênçãos divinas sobre todos nós. E tendo certeza desse amparo divino que não nos falta nunca, vamos pedir ao Pai de Misericórdia que seja conosco sempre, nos fortalecendo, nos amparando, nos abençoando e que possamos seguir firmes e fortes no nosso processo evolutivo. Que assim seja. Meus irmãos, hoje, dando continuidade ao estudo do livro Despertar Nossos Desafios na Transição Planetária, nosso irmão Haroldo Dutra Dias, um livro muito bom, que eu recomendo a leitura para todos, nós trataremos especificamente da mensagem Armadilhas da Reforma Íntima. Então, temos certeza que teremos boas reflexões e façamos a nossa parte, Porque tudo que nos chega, tudo que ouvimos, devemos sempre refletir o que nos cabe, não o que cabe ao outro. Ao outro cabe ele decidir o que é que lhe cabe, porque vai depender do seu momento, Então vamos decidir o que nos cabe, o que é que eu preciso mudar diante do que eu ouvi, o que é que eu preciso internalizar para ser melhor, Para realmente fazer a minha reforma íntima, Então vamos prestar atenção e absorver o que temos de bom para absorver, certo? Que precisamos, temos de bom não, que tudo é bom na reflexão, mas o que precisamos mudar, que precisamos absorver, certo? Então, muita paz, muita luz para todos nós e muita luz mesmo sobre a nossa casa irmã, Unidade a Serviço de Jesus, que no dia 12 de fevereiro, depois de amanhã, está completando 25 anos de existência. Existência trazendo luz, trazendo harmonia, trazendo paz para tantos quanto lhes bate a porta. Muita luz sobre essa casa amorosa. Que Deus abençoe a todos os encarnados que fazem com que as bênçãos divinas cheguem a tantos quanto procuram, como também a espiritualidade que fortalece, ampara, direciona os trabalhos. A nossa imensa gratidão a toda a equipe espiritual do Dr. Rodolfo, que trabalha em conjunto com a equipe espiritual do Estrela de Jacó. Muita luz sobre todos vocês e muita luz sobre todos esses encarnados. Não vou citar nomes porque posso me esquecer de algum, que todos são importantes, cada um com o seu papel. Que Deus abençoe e ampare vocês cada vez mais. E que venham mais e mais 25 anos aí pela frente. Muita paz, muita luz sobre a unidade a serviço de Jesus. E assim, vamos à nossa palestra com votos de paz e belas reflexões. Hoje, amanhã de manhã, o horário que quisermos, mas reflitamos em todas as palestras que ouvimos. Muita paz, muita luz sobre todos nós, que assim seja. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma doutrinária das Casas Irmãs, Unidade a Serviço de Jesus e Estrela de Jacó. Hoje me convidaram para a gente continuar o livro do mês passado, que é o livro de Haroldo Dutra, Despertar, o título é Despertar Nossos Desafios na Transição Planetária, e o capítulo a que me dediquei hoje é o capítulo que fala sobre a reforma íntima, as armadilhas da reforma íntima. E para falar um pouquinho, para desenvolver esse capítulo, Haroldo se inspirou no mito de Narciso, no mito grego de Narciso, e também se inspirou numa mensagem de Emmanuel, que foi psicografada por Chico Xavier no livro Fonte Viva, capítulo 101, quando Emmanuel comenta um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21, tá?
Para começar a nossa palestra, eu vou ler aqui, eu peguei um livrinho que fala sobre as parábolas, certo? Deixa eu ver se dá para vocês lerem aqui, né? Parábolas não, gente, mitologia aqui. E eu vou ler bem rapidinho, não demora muito, eu vou ler para vocês para refrescar o que a gente sabe sobre o mito de Narciso. Bem, Narciso prosseguiu com suas caçadas e a tratar com rudeza as ninfas que o perseguiam. O jovem caçador era pretensioso e arrogante, e mulher alguma parecia bastar a sua vaidade. Inclusive, corria uma lenda que dizia que quando Narciso nasceu, um oráculo teria anunciado que ele poderia viver por muito tempo, se jamais enxergasse a si próprio. Seu pai, por via das dúvidas, quebrou todos os espelhos da casa. Temendo que o filho procurasse o próprio reflexo em alguma outra parte, adquiriu um espelho mágico, no qual Narciso via sua imagem sempre distorcida. Mesmo assim, sua beleza era tal que o arrogante rapaz não desgrudava do bendito espelhinho. Como sou lindo, dizia, sempre que tinha o espelho nas mãos. Um dia, porém, durante uma caçada mais agitada, o espelho que trazia sempre no seu bolso partiu-se. Juntando os cacos, pôde ver apenas, com lágrimas nos olhos, o reflexo estilhaçado da própria beleza. Que lindos pedaços, ainda se admirou, numa vaidade residual e fragmentária. Abalado e cansado da caça, Narciso meteu-se para dentro das profundezas do bosque. Ali perto havia um pequeno lago, absolutamente deserto e silencioso. Sobre suas plácidas águas, nem um único cisne deslizava. As árvores das margens inclinavam-se para longe do espelho cristalino de suas águas, como que tentando escapar do seu intenso reflexo. Narciso, chegando à margem, debruçou-se para tomar uns goles de água límpida. Ao fazê-lo, percebeu que alguém o observava de dentro da água, logicamente ele mesmo. Fascinado com a beleza daquele semblante inigualavelmente belo, Narciso teve de admitir que era mais perfeito ainda do que o seu próprio rosto. Quem é você, rosto adorável, que me contempla deste jeito? Perguntou a efígie, encantadoramente bela, que o admirava apaixonadamente nos olhos. O rosto lindo, porém, não lhe respondia, nem a esta nem às outras solicitações. Por várias vezes, Narciso tentou, sem sucesso, seduzir aquele rosto magnífico. Um dia debruçou-se a ponto de encostar os lábios à liquefeita boca da imagem. Porém, ao fazê-lo, o belo estranho turvou-se, o que o encheu de pânico. Não, não fuja! Exclamou assustado, descolando rapidamente os lábios da água, o que fez a imagem retomar aos poucos a sua anterior nitidez. Por que me rejeita os beijos? Pela primeira vez, Narciso descobria o que era a dor do amor não correspondido. O jovem caçador foi perdendo sua cor. Suas faces murcharam. Seu cabelo crescia desmesuradamente, a ponto da franja cair-lhe pelos olhos, e seu nariz, perfeitamente aquilino, apresentava uma coriza continuamente a escorrer. Mas nada disso era o bastante para fazer com que ele deixasse de amar aquele rosto magnificamente belo. Assim foi definhando lentamente o pobre Narciso às margens do lago. Sem poder consumar o seu amor, acabou se transformando numa bela flor roxa de folhas brancas, sempre debruçada sobre o leito das águas. Sua sombra infeliz embarcou no mesmo dia na barca de Caronte, atravessando o Estige rumo ao país das trevas. Mas nem o severo barqueiro pôde impedi-lo de, enquanto fazia a travessia, reclinar-se outra vez para mirar-se nas águas do rio infernal. Então, essa é a história de Narciso, a história do jovem que era muito belo e que se apaixona pela própria imagem. E a partir desse mito, né, assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar mitologia, mas é muito interessante, porque a mitologia fala das paixões humanas, né, a mitologia, ela fala sempre de algum aspecto que toca a natureza humana. E a vaidade, né, e no caso das palavras de Haroldo e de Emmanuel, o orgulho ou o ego,
são uma característica importante que o humano tem e que, na verdade, é uma característica ruim que o ser humano tem, mas que a gente deveria, todos os espíritas, todos os livros, desde Allan Kardec, tudo que se fala é que o orgulho é algo que o homem deve combater com bastante força, com bastante veemência, né? E Haroldo chama a atenção para que o orgulho é uma armadilha na reforma íntima, né? A gente começa a fazer a reforma íntima, mas ainda assim o orgulho ele vai atrapalhando esse processo de reforma íntima. E aí ele começa a falar que a primeira dificuldade que esse orgulho causa à melhoria do ser é porque é muito difícil a gente não ter um interesse pessoal, né? Até quando a gente fala de reforma íntima, ou quando a gente fala da prática do bem, é difícil você agir desinteressadamente, tá? E é exatamente, inclusive, o que fala o trecho da carta de Paulo aos Filipenses, porque ele diz, trabalham não em proveito do Cristo, mas em proveito de si próprios, né? Ou seja, mesmo amando Cristo, mesmo se dedicando ao trabalho do Cristo, algumas pessoas agem não por interesse do Cristo, mas pelo interesse próprio. E isso é muito comum, a gente vê isso muito, né? Nas casas espíritas, que é o ambiente que a gente frequenta aqui, é muito comum que a pessoa queira fazer o trabalho do bem, mas ela quer impor condições ou especialidades para que aquele trabalho do bem se realize, né? Não importa só que o trabalho seja feito, o trabalho tem que ser feito do jeito dela, da forma dela. Ele pontua também que muitas pessoas procuram as casas espíritas procurando algo que seja parecido consigo. O que inicialmente não é errado, porque procurar as afinidades é algo natural do ser humano. Nós vamos procurar nos aliar ou nos colocar ao lado de pessoas com quem temos afinidade. E quando a gente vai procurar uma casa espírita, não é diferente. A gente vai observar se o jeito das pessoas que trabalham lá, se a forma da casa, os processos internos da casa conversam comigo, conversam com a minha forma de ser e de sentir, e por isso eu decido ficar naquela casa, né? Mas o estranho que Haroldo pontua é que, muitas vezes, quando essa casa melhora, né, às vezes outras personalidades chegam na casa e fazem com que esses processos melhorem, fazem com que essa casa melhore. E aí aquela casa já não é mais tão boa para mim, porque ela já não reflete mais quem eu sou, a forma que eu penso, como eu me comporto, ainda que ela tenha se modificado para melhor. Então, esse é um aspecto dificultador, um aspecto do ego que dificulta o processo de reforma íntima, porque em vez de você caminhar em direção a ela, esse aspecto do orgulho, esse aspecto do ego faz com que você caminhe em sentido contrário, né? Em vez de você acompanhar aquela casa porque ela melhorou, e em vez de você se adaptar aos novos métodos, se melhorando também junto com a casa, você acaba diminuindo a sua frequência. Em vez de você frequentar, você vai diminuindo a frequência, tá? E aí, um ponto que é bem relativo a isso daí, é que no nosso nível do ego, né, nós temos dificuldade de enxergar a diversidade. Observe que o jovem Narciso, ele tem dificuldade de enxergar algo que não seja ele. Ele tem dificuldade de aceitar, ele rejeita, né? Ele trata com arrogância o que não é igual a ele. Só que se a gente parar para pensar e a gente olhar ao nosso redor, um dos atributos da divindade é a diversidade, né? Observando alguma das formas que a gente pode aprender Deus é observando a obra dele. E olha a diversidade da obra do Cristo, né? Olha o tamanho dessa obra, olha a diversidade, a imensidão de coisas, de campos, inclusive, que o homem ainda nem teve tempo nem capacidade para explorar. Não teve meios nem métodos ainda de explorar. Então, se a gente for pensar, a diversidade faz parte da nossa vida, ela vai integrar a nossa vida em todos os momentos. E essa nossa dificuldade de enxergar a diversidade se deve realmente ao ego. E aí, gente, é claro, isso é
um comportamento ou um aspecto do cérebro que é que ele tem mais facilidade de identificar o que parece com você. A priori, o que parece mais com a gente conhece mais, né? Apesar disso ser uma contradição um pouco, porque a gente se conhece pouco, né? Então, digamos que o cérebro reconhece melhor o que a gente conhece da gente. E é mais fácil dele decifrar e dele entender. E quando alguém é muito diferente da gente, ou quando alguém tem um pensamento, tem um modo de agir, ou ela é movida por coisas diferentes das nossas, é muito difícil a gente entender a pessoa. Né? É muito difícil a gente abrir a nossa mente e entender aquela pessoa sem julgar, né? Então, ao mesmo tempo que a gente se conhece, a gente não se conhece, a gente sabe da gente muito pouco. E a gente tende a aprender ou esperar do outro, ou ver no espelho que é o outro, esse pouco que nós sabemos de nós mesmos, né? Daí a beleza, isso não está no livro, mas eu me sinto à vontade para dizer que daí a beleza de que quanto mais você se conhece, mais você vai abraçando a diversidade, mais você realmente vai se tornando uma pessoa melhor, à medida que você vai também abraçando os seus diversos eus internos que você não conhecia. Isso vai também melhorando a sua capacidade de olhar o seu mundo externo e aprender melhor esse mundo e compreender melhor esse mundo. Por isso que é importante esses processos, né? A gente fala da reforma íntima, não é só se melhorar, mas para a gente se melhorar, a gente precisa se conhecer primeiro, para saber o que é que a gente precisa melhorar. Se a gente não sabe, não conhece de si mesmo, a gente não vai saber quais são os aspectos da nossa personalidade que a gente precisa transformar. Então, sim, de fato, essa incapacidade, essa dificuldade de enxergar a diversidade é algo que a gente está vivendo muito forte esse último ano, né, de 2020 para cá, 2018, na verdade, para cá, eu posso dizer, que a gente tem sofrido muito com a intolerância, né, e a intolerância, ela é um pouco disso, né, a gente não conseguir enxergar, não conseguir aprender por que o outro pensa diferente de nós, o que leva uma pessoa a pensar de uma maneira tão diferente de nós. E isso pode nos levar a pensar de uma maneira um pouco esquisita, mas que a Haroldo alerta, que é o seguinte: se a gente olha para o outro e a gente não compreende o outro, e a gente não entende o outro, é muito comum que a gente possa questionar Deus. Por que Deus fez uma pessoa tão diferente de mim, né? Por que essa pessoa é tão diferente de mim e Deus criou também essa pessoa? Então, isso nos deve fazer pensar. Ora, se Deus fez aquela criatura tão diferente de mim, com aspectos tão diferentes dos meus, é porque eu preciso compreender aquilo, né? Porque aquilo faz parte do universo divino e eu preciso compreender aquilo, tá? E se a gente se liberta do ego, mais facilmente a gente compreende essa verdade. Então, essa é a primeira armadilha que, como Emmanuel fala, a cortina do eu joga sobre os nossos olhos, né? Essa dificuldade de enxergar o que é diferente de mim. Aí ele vai falar, a gente já falou também do interesse pessoal, né? É muito difícil a gente viver, se conduzir independentemente do interesse pessoal. No nosso nível, a gente ainda age muito por interesse pessoal, mesmo quando a gente pratica a caridade, de certa forma, a gente sabe que tem um interesse pessoal, né? Muitas vezes, e eu já me vi, inclusive, em uma situação como essa, eu me sinto levada a praticar o bem, né? Pela culpa que tenho de ter uma condição de vida melhor do que aquela pessoa que está sendo ajudada, né? Então, muitas vezes, o próprio ato de praticar o bem não é um ato de alteridade, ou seja, de esquecimento de si mesmo para privilegiar o próximo, mas um ato de arrefecer a culpa que trago em mim por ter uma condição melhor do que aquela pessoa que está sendo ajudada. E Haroldo chama a atenção para isso também, quando ele fala que, na parábola do bom samaritano, é muito fácil a gente se enxergar na posição daquele que vai prestar ajuda, né? A gente reflete sobre a parábola do bom samaritano, pensando que
a nossa condição é daquele que está ajudando, mas dificilmente a gente se leva a colocar na posição daquele que precisa de ajuda, naquele que está ali jogado ao chão, com o corpo coberto de chagas, né? Até nisso, o nosso orgulho nos leva a projetar a nossa posição como uma posição de superioridade, não de subalternidade, né? Normalmente, isso Haroldo e Emmanuel também chamam a atenção na mensagem, dizendo, olha, eu tenho um olhar muito doce e muito condescendente para quem está abaixo de mim, mas normalmente eu não olho com os mesmos olhos a pessoa que está acima de mim, né? Eu olho com muito mais rudeza, com muito mais severidade para quem está à minha frente do que para quem está atrás de mim, né? E isso também é uma condição colocada, uma armadilha em que nos coloca o nosso orgulho, né? E é verdade, assim, eu me encaixo muito nisso, eu tenho muita dificuldade em aceitar ajuda, e, por outro lado, sempre estou disposta a ajudar. E não necessariamente as motivações estão corretas, né? É como se falou, como o Haroldo apontou no início da nossa conversa, que Haroldo colocou que a gente, mesmo fazendo o trabalho do bem, a gente quer colocar condições, a gente quer colocar o nosso modo de ver e de sentir. E, por fim, eu não quero me alongar muito, o capítulo é bem interessante. Haroldo fala que a gente tem que se preparar na vida para a solidão que advém da nossa melhoria, né? Assim como o sujeito tende a se afastar da casa espírita quando ela melhora e não mais reflete os seus interesses pessoais e as suas convicções ou o seu modo de ser, também quando você melhora, você vai observar que algumas pessoas vão se afastar de você. Porque para aquelas pessoas vão passar a não mais enxergar você como uma pessoa que tem os mesmos comportamentos, as mesmas ideias, as mesmas aspirações, porque você melhorou. Então, ela não consegue mais estabelecer aquela conexão com você e ela acaba se afastando. Ela vai te dando um pouquinho menos de amor, porque você está melhor do que ela, né? Então, isso é um processo que, de fato, acontece em diversas passagens de Emmanuel. Ele fala isso, que o cristão, à medida que ele vai se dedicando mais e mais ao trabalho do Cristo, ele vai sentindo solidão, né? Ele vai sentindo esse afastamento das pessoas mais próximas, porque é difícil melhorar, né? É difícil melhorar, e para quem está ao redor dessas pessoas que estão se melhorando, é difícil acompanhar, né? O tempo de cada um é diferente. O tempo daquela pessoa que está se melhorando é um, e o tempo daquela que está ficando para trás é outro. E para quem tem menos conhecimento pessoal, para quem tem menos, para quem se conhece menos, é o processo mais natural, deixar de amar cada vez menos, ou cada vez mais, aquela pessoa que está se aproximando do Cristo, tá? Então, esse é um alerta que ele coloca para nós. E aí, meus queridos, vem o que todos nós sabemos, né? Vem a oportunidade da reencarnação. E a oportunidade da reencarnação é também uma mão niveladora, né? A morte, ela nivela, ela coloca os espíritos, mesmo que a gente não consiga se enxergar no nosso processo, pela cegueira causada por esse orgulho e por esse ego, se a gente não consegue se enxergar, vem a morte e passa essa mão que nivela todos os espíritos e coloca cada um no seu devido lugar. Haroldo conta uma história engraçada de um espírita que era muito severo, né? Ele dava voz de prisão aos espíritos nas reuniões mediúnicas, e chegou o dia dele falecer, né? E quando ele faleceu, aqueles espíritos que ele tinha doutrinado vieram ao momento, né, em que ele estava se desprendendo do corpo.
e viram que a luz que vibrava no cardíaco dele era uma luz muito fraquinha, o que indicava que ele não era um espírito evoluído, né? E aí aqueles espíritos ali começaram a dar risada, falaram, a luzinha dele é bem fraquinha, ele ficou bem envergonhado, né? E aí conta, isso é a história de um livro, que eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas era o irmão Jacó, eu acho que é isso, o irmão Jacó. E aí Bezerra de Menezes veio em ajuda do irmão Jacó, porque para poder livrar ali ele da zombaria dos outros espíritos. Mas é exatamente isso, a gente não, às vezes o nosso ego é tão grande que a gente não consegue se enxergar, a gente não consegue enxergar exatamente qual a posição em que nós estamos, né? E a morte, ela vem trazer isso, ela vem nivelar, né? Ela vem colocar, olha, o seu lugar é aqui, né? Tipo, menos, seu lugar é aqui, e o nivelamento, ele fala, não é só no nível dos bens, né? Porque lá, do outro lado, os seus bens não vão significar nada, mas também os seus cargos, as suas funções, muitas pessoas se envaidecem, né, pelos cargos, pelas funções que exercem, mas a mão niveladora da morte passa uma régua nisso tudo e coloca os espíritos na sua real condição. E daí a importância dessa reencarnação sucessiva, para que a gente possa ir aos poucos reduzindo esse ego, reduzindo o interesse pessoal, né, reduzindo esse orgulho, para que a gente possa cada vez mais servir, não em nome do nosso interesse pessoal, mas em nome do trabalho do Cristo, do interesse do Cristo. Mas é isso, eu quero só dizer uma última coisa para vocês não se desanimarem, né? Porque do mesmo jeito que nós somos trabalhadores imperfeitos, nós somos trabalhadores, né? Não importa que nós sejamos ainda trabalhadores imperfeitos, não queremos continuar sendo trabalhadores imperfeitos, mas devemos trabalhar dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas imperfeições, para o trabalho do Cristo, até que a gente não possa oferecer a Ele, até que nós possamos oferecer a Ele, ao nosso Pai, ao Cristo, um trabalho de melhor qualidade. Mas o importante é a gente continuar trabalhando, tá? E tentar ir percebendo esses movimentos, né, do que Emmanuel chama da cortina do eu, e observando os processos de egoísmo, de interesse pessoal, de orgulho, para que a gente possa ir se tornando cada vez mais trabalhadores mais competentes da seara do Cristo. Mas é importante que a gente trabalhe, né, dentro do que está sendo oferecido para nós, que a gente possa fazer da melhor forma possível. E aos poucos nós vamos conseguindo desfazer essa cortina do eu e vamos nos tornar espíritos perfeitos, porque esse é o destino de todos nós. Então, eu quero desejar uma semana de muita paz para todos vocês. Quero que vocês tenham seus corações repletados de esperança pelo advento das novas vacinas, pelas boas notícias que estamos tendo de desenvolvimento de novos medicamentos. Então, as perspectivas são muito boas e a gente precisa continuar lutando e trabalhando dentro das nossas possibilidades e estimulando, sim, a esperança em todos ao nosso redor, que tudo vai melhorar. Tive aqui a participação especial dos meus gatos, espero que vocês não se incomodem. Um beijo grande e até o mês que vem. Então, depois dessas reflexões sobre as armadilhas da reforma íntima, já temos o nosso dever de casa, né, para fazer depois da nossa reunião, seja antes de dormir, né, ou seja, exatamente ao deitar, né, mas precisamos refletir, escolhamos o melhor horário, pode ser amanhã de manhã também, depois de ter elaborado durante a noite, com a ajuda dos nossos anjos guardiões, né, o que é que precisamos internalizar, né, do que escutamos. Vamos então agora para o nosso atendimento espiritual, pedindo ao Pai de misericórdia que nos envolva em luz,
conectados que já estamos com a espiritualidade do bem dessas casas amorosas. Se ainda não estivermos, vamos lá para o nosso cantinho, aquele onde nos conectamos melhor, menos ruídos exteriores, né? Onde possamos efetivamente focar em coisas boas, positivas, elevando as nossas vibrações amorosas, de olhos fechados. A nossa água fluidificada do nosso lado, seja um copo, seja uma garrafinha. Aqueles que estão em tratamento da medicina espiritual, preferencialmente, deitem-se em suas camas, posição receptiva em todos os casos, pedindo a Deus de misericórdia que seja conosco, nos conceda esta bênção divina deste amparo espiritual diário que temos recebido, agradecendo a esses atendentes fraternos que já estão aqui na nossa casa desde o início da doutrinária, né? Limpando os nossos lares, os nossos campos, tornando o ambiente absolutamente apropriado, a nossa psicosfera do nosso lar, completamente perfeita para a nossa absorção de fluidos benéficos. E assim, calmos, tranquilos, busquemos relaxar, descemos os nossos ombros, palmas das mãos voltadas para cima e principalmente mente livre de pensamentos pesados, preocupações. Projetemos luz sobre a nossa mente. Luz, muita luz, diretamente do ponto da criação divina. A luz de cura se faz abundantemente sobre o nosso chakra coronário, sobre o nosso chakra frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, sexual, básico. Muita luz, luz de cura. Mentalizemos essa luz de cura, meus irmãos. Todos nós podemos realizar a autocura. É só foco nas boas energias, foco na luz divina que todos nós temos dentro de nós e que com ela podemos acessar diretamente do ponto da criação divina, energia de cura. Podemos realizar processos de autocura. Imagine potencializados pelos nossos amigos espirituais, esses atendentes fraternos, maravilhosos, incansáveis, aqui ao nosso lado, potencializando essas energias de cura aonde nós temos necessidade. É claro que eles sentem a nossa necessidade, mas não nos custa humildemente pedir a eles, dizendo o que nos incomoda, mostrando onde estamos sentindo dor, mostrando, mentalizando as aflições, pedindo a Deus misericórdia, que elas sejam resolvidas, que nossos problemas possam ser sanados ou contornados, se não puderem ser eliminados. Nos mantendo sempre numa posição receptiva, recebendo as bênçãos divinas, essa luz de cura, uma luz brilhante, descendo profundamente sobre o nosso coronário, usinada nos nossos corações e se espalhando pelos nossos outros chakras, luz brilhante de cura, com nuances douradas se derramando sobre nós. E vamos visualizar esse chuveiro de luz sendo absolutamente manipulado pelas mãos divinas dos nossos atendentes fraternos, e eles tocam essa chuva de bênçãos, essa luz intensa, e projetam diretamente naquele pontinho que já mentalizamos e que necessitamos. Eles potencializam essa nossa energia de cura, vibrando, que estamos vibrando essa energia de cura. Eles simplesmente potencializam, fazendo com que as nossas dores, os nossos males sejam completamente eliminados, se assim for da vontade de Deus, nosso Pai. Se assim for da vontade de Deus, nosso Pai. Mas Deus sempre quer o nosso bem, o nosso ânimo. Então, pelo menos uma minimização dos nossos sofrimentos, das nossas dores,
alcançaremos se tivermos fé, se tivermos a certeza de que Deus nunca desampara nenhum de seus filhos e que estamos sempre amparados e protegidos. E assim, meus irmãos queridos, vamos projetar, agradecidos a Deus e esses irmãos queridos, tão constantes em nossa vida. Vamos agradecer a eles enquanto eles terminam o nosso atendimento. Projetemos luz sobre toda a humanidade sofredora. Paz, luz, amor, misericórdia, Senhor, para os que estão em sofrimento. Luz para aqueles que estão partindo por essa pandemia em mortes coletivas. Luz para esses espíritos. Luz para os que estão em luto. Luz, e luz, meu Deus, para todo o planeta Terra, toda a humanidade, encarnada ou desencarnada. Muita luz, muita luz. Que o nosso planeta possa ser envolvido nas nossas energias amorosas, para que possa respirar socorro que ele pede. Sejamos nós um daqueles que auxilia, porque sim, somos luz. Podemos fazer vibrar a nossa luz onde quisermos, em quem quisermos. E vamos mentalizar agora, todos nós, envolvendo o nosso planeta aqui, bem na nossa frente, minimizado, e projetemos luz, sintamos luz verde, luz rosa, brotando do nosso coração, brotando da nossa mente diretamente, iluminando o nosso planeta, renovando a sua psicosfera. E na certeza, Senhor, do teu amparo e da tua proteção, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de conexão contigo, Senhor. Obrigada, atendentes fraternos. Obrigada, espiritualidade dessas casas amorosas. Que Deus seja conosco e que possamos estar em paz e continuar em paz. Que assim seja. E antes de terminarmos a nossa reunião, lembramos que a pandemia não acabou. É um discurso recorrente, mas necessário, infelizmente, para que saibamos a importância, do nosso papel educador para todos aqueles que estão ao nosso redor. Então vamos fazer a nossa parte para que sirvamos de exemplo para todos ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, nos guarde, e encerramos com o nosso mantra. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos trazendo paz, esperança, forças, fé e certeza de dias melhores que virão, com a vacina e com a mudança de atitude dos seres humanos. Que assim seja.